Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, olha, hoje nós vamos ter aula de arte, ciências, história e matemática, tá? Então, nós vamos usar a apostila, a ficha e lápis de cor para realizar umas atividades. E nós vamos começar com arte, tá? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Espera aí. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Quais são as matérias? Arte, ciências, história e matemática. Ok? Ah, tá. Obrigada. Arte agora é na página 256. O capítulo de abertura. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vocês vão acompanhando a leitura aí pelo livrinho de vocês, tá? Tia, que página mesmo? 256. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos observar a imagem do capítulo de abertura. Esse capítulo vai falar sobre compondo uma natureza morta. O que será que ele quer dizer isso? Compondo uma natureza morta. Então, nós observamos aqui, olha, tanto na imagem da foto, né, quanto no quadro que foi pintado, nós temos elementos que fazem parte da natureza, certo? Então, nós temos aqui, olha, seria uma floresta, né, um campo, que aparentemente foi o quê? Queimado. Então, as árvores foram queimadas. No quadro, o que a gente observa? Nós temos aqui um gatinho e os peixes. Esses peixes aparentam estar o quê? Mortos, né? Porque o peixe fora d'água não vive. Então, nós temos elementos aqui nessa abertura do capítulo da natureza, tá? Então, já a gente vai descobrir o que ele quer dizer com isso. Natureza morta. Continuando a leitura. Neste capítulo, você vai conhecer pinturas que representam seres inanimados. Mas o que são seres inanimados? E descobrir como o equilíbrio é trabalhado em arte. Então, seres inanimados, pessoal, são seres que nunca tiveram vida ou deixaram de ter vida, tá? Então, por isso que em arte eles chamam de natureza morta, ok? Lá na página 258, no Conversa Vem, ele está fazendo uma pergunta, olha, o que você entende por natureza morta? Então, natureza morta nada mais vocês podem anotar até aí, que são seres que nunca tiveram ou elas deixaram de ter vida, tá? Então, os artistas, eles usam esses elementos para criar as suas obras, tá? A gente volta ali depois. O nome das coisas na arte. Bom, na arte, algumas coisas recebem nomes diferentes. Uma natureza morta, por exemplo, não significa que algo esteja morto, tá? As imagens do início do capítulo realmente retratam coisas da natureza. Então, nós tínhamos ali as imagens que retratam coisas da natureza, como a tia falou. Só que, no entanto, em arte, natureza morta é um gênero que vai representar imagens de um conjunto de coisas que vão ser organizadas pelo artista. Então, pode ser representada por meio de fotos, né, de fotografia, ou de pintura, tá? Como as imagens apresentadas lá na abertura. Aqui, nós temos uma obra do Agostinho José da Mota. O nome dessa obra se chama Mamão e Melancia. Ela foi criada em 1860. Está lá no Museu
Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Então, vamos ver aqui um pouquinho sobre essa obra dele. Ó. Para saber mais, Natureza Morta. Observe a pintura, essa pintura aqui que a gente tem, de Agostinho José da Mota. Que elementos são retratados nela? Que elementos, pessoal, que ele retratou aqui, que ele fez? O que ele desenhou aí? Que ele pintou? As frutas, certo? Então, geralmente, a natureza morta, ela vai retratar arranjos de objetos pessoais, flores, comidas, instrumentos musicais, tudo sobre uma mesa. Então, o artista pega alguns desses elementos, né? Pode ser uma comida, pode ser comidas, né? Flores, o que ele quiser ali, ele vai pôr em cima de uma mesa e, a partir daí, ele vai criar a sua obra, ele vai elaborar a sua obra, tá? Porém, o jeito de representar tudo isso varia muito de acordo com o artista e com a época. Foi no século XVI, aqui ó, no século XVI, que surgiu esse termo, mas o jeito de pintar coisas ou seres sem consciência é bem mais antigo. Aí ele pede para vocês pesquisarem outras obras que retratem a natureza morta. Então, vocês podem fazer isso depois a título de curiosidade, tá? Eu não vou pedir como atividade agora, mas vocês podem pesquisar aí depois, tá? Agora nós vamos analisar duas obras de dois artistas diferentes, tá? Bom, o primeiro deles é o Paul Cézanne. Ó, ele retratou aqui uma cesta de maçãs. Então, aquilo que foi falado anteriormente. Então, ele pega um conjunto de coisas, coloca sobre a mesa, e aí ele vai fazer a sua obra. Então, o Cézanne, ele tem uma maneira específica de fazer as suas obras. Então, está falando assim, que o pintor francês Paul Cézanne pintou muitas naturezas mortas. Observe uma de suas obras. Nas pinturas do gênero natureza morta, a intenção do artista é conseguir mostrar, por meio das formas, das cores e das linhas, que objetos simples podem apresentar uma ordem visual e criar uma composição artística. Com isso, podemos olhar de uma nova maneira para um arranjo de objetos que normalmente não nos chamaria a atenção. Bom, no caso desse artista aqui, do Cézanne, ele gosta de retratar a natureza morta, mas ele não se preocupa tanto em retratar as formas de uma maneira muito realista, né? Ele não coloca detalhes tão realistas como outros artistas. Então, ele se preocupa mais com as formas que ele vai apresentar, com as cores, né, vibrantes, assim, e com as linhas, tá? Então, ele não se preocupa muito em retratar a obra de uma forma muito realista. Já na obra aqui do seguinte, olha só, se vocês analisarem direitinho aí, observarem direitinho, a gente vai achar que é praticamente uma fotografia, né, essa imagem aí. Quem criou essa pintura foi o artista Peter Clayes. Então, o nome da obra dele é Natureza Morta com Torta de Peru. Foi criada em 1627, tá? Vamos ver quais são as características desse pintor. Como é que ele gosta de retratar a natureza morta? Então, nessa imagem, os objetos organizados na pintura representam uma natureza morta. O tema, novamente, é comida, mas eles podem usar outros elementos, tá, pessoal? Observe o quadro ao lado de Peter Clayes, pintor holandês que nasceu em 1590 e faleceu em 1661. Ele gostava de pintar coisas simples do cotidiano. No entanto, usava uma técnica bem diferente da utilizada por Cézanne, autor da obra anterior, da obra aqui de cima. As pinturas de Clayes são realistas, ou seja, o artista retrata as coisas de forma mais
próximas possíveis da realidade. Repare no brilho dos metais. Então, olha aqui, ó. A gente tem aqui um metal, tá vendo aqui? Aqui a gente tem um outro negócio, aqui a imagem é um pouco escura, né? De metal. E nas dobras do tecido da toalha, olha só. Ele se preocupava, né, em retratar as suas obras de maneira bem realista. Então, ele colocou as dobras da toalha, ele deu o brilho dos metais, tá? Os alimentos também parecem ser de verdade. Então, apesar deles trabalharem com essa técnica da natureza morta, cada pintor se preocupava, então, de elaborar suas obras de uma maneira um pouco mais diferenciada. Ok? Tudo certo até aí? Na página 260, nós temos ali mais uma natureza morta. Olha, frutas e mais frutas. Deixa eu passar aqui. O mão na massa eu já explico, tá? Vamos aqui, ó, para frutas e mais frutas, 260. Observe mais uma natureza morta. Ela é semelhante às outras duas apresentadas. Por que eu posso dizer que ela é semelhante às outras duas obras apresentadas? Porque também está retratando o quê? Comida, né? Por quê? Então, qual é a diferença? Qual seria a diferença dessa obra aqui para essas duas? A semelhança é que eles retratam o quê? Comida, certo? Já que agora a diferença, a gente vai descobrir agora. Quem fez essa obra foi Roy Lichtenstein, acho que é assim que pronuncia, tá? Natureza Morta com Tigela de Cristal. Foi feita em 1973. E também está em exposição lá no Museu de Arte Americana, Whitney, em Nova York. Bom, esta obra, Natureza Morta com Tigela de Cristal, foi feita por Roy Lichtenstein, artista que trabalha bastante com imagens no estilo história em quadrinhos. Olha só que interessante. Mesmo sendo bem diferente do que vimos até agora, essa pintura também pode ser considerada uma natureza morta, né? Por quê? Porque ele está retratando o quê? Seres que não têm vida, né? Esse artista usa bastante o que chamamos de cor chapada, ou seja, ele não utiliza muitas sombras e outras técnicas, como o Claes fez para representar os brilhos. Então aqui, olha, ele não faz uma mistura de cores na imagem que ele pintou, né? No caso, a maçã, ele pintou vermelha, só colocou aqui um negocinho branco, um destaquinho em branco nas frutas, para dizer que seria um brilho, mas ele não faz uma mistura de cores como os outros. As obras de Lichtenstein normalmente são pintadas com cores fortes, e as formas apresentam uma só cor. Então, a maçã é vermelha, ali, ó, tá vendo? Cada forma tem a sua cor. Nessa obra, vemos apenas aqueles pequenos traços, esses tracinhos brancos, tá vendo? Eu falei os pontinhos brancos, ó, nas frutas, para dar a impressão de que são arredondadas e de que a luz está batendo naquela parte da imagem. Em todo o resto, as cores são chapadas. Ele também trabalha bastante com texturas. Então, ele vai trabalhar com pontinhos, ele vai trabalhar com linhas, olha as linhas lá atrás, tá vendo? Como fundo. Ó, linhas aqui na tigela, linhas lá no fundo, tá? Da imagem, e risquinhos, tá? Então, essas são as características de alguns artistas que trabalham com natureza morta. Então, cada um vai usar uma técnica diferente para representar a natureza morta. Bom, diante disso, vocês vão fazer
eu vou deixar uma proposta de atividade aqui, ó, mão na massa. Então, vocês vão fazer depois que a aula terminar. Eu vou explicar agora, prestem atenção. Então, você vai observar os objetos, que no caso não vai ser o professor, porque a gente não está na sala de aula, tá? Colocará na mesa. Então, você, com a ajuda aí da sua família, você vai selecionar alguns objetos e vai colocar em cima da mesa, tá? Numa posição que se encontram cores, partes iluminadas, tá? E etc. Então, você vai fazer um desenho dessa natureza morta. Então, você vai fazer uma composição. Se você for usar frutas, você tem que montar as frutas de uma maneira que crie, sombras, mas que apareça a parte da cor da fruta. Vai fazer uma mistura aí, tá? Vai fazer uma composição dessas frutas ou qualquer outro objeto que você possa querer usar. Você pode usar, sei lá, um vaso, um copo com frutas, flores ou livros, tá? Aí você forra a mesa, vê se a mamãe aí tem em casa uma toalha com uma cor bem vibrante, bem forte, e aí você faz a composição dos elementos, né, que você vai retratar. Então, essa atividade vocês vão fazer no caderno de desenho, ok? Então, vocês vão colocar lá o título, Natureza Morta. Aí, vocês, na mesa de vocês aí de casa, vocês vão montar, vão elaborar a composição, e depois vocês vão retratar o que vocês estão vendo, da maneira que vocês estão vendo. Tem que pintar o desenho, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. Pessoal, alguma dúvida? Então, vamos lá. Ciências agora, página 141. Aí, ele relembrando que na aula passada nós falamos sobre o planeta Terra, que ele faz parte do sistema solar, né? Que ele é o terceiro planeta ali do sistema solar. Como que eu posso representar o planeta? Então, eu posso usar duas maneiras, né? Usando o planisfério, que é o mapa, ou usando o quê? O globo terrestre, certo? Aí, nós falamos também que a Terra, ela é ela não é uma esfera perfeita. Por quê? Porque os polos dela, eles são levemente achatados. E é isso que a gente vai ver hoje na página 141. E eu vou mostrar um vídeo para vocês, tá? Então, polos terrestres. Deixa eu compartilhar a tela. Oi? No banheiro? Pode. Deixa eu compartilhar aqui. Eu vou compartilhar. Deixa eu só iniciar aqui. O livro. Agora a gente vai para ciências. Bom, agora nós vamos falar sobre os polos terrestres. Depois eu vou voltar ali, que ele dá uma sugestão de uma atividade para fazer. Mas aí quem não tiver o material não tem problema, tá bom? Eu não vou cobrar como atividade. Bom, polos terrestres. Aí ele está dizendo, né, que ele sugeriu que vocês construíssem um globo arredondado, um globo terrestre, né, fazendo com papel machê. Tá. No entanto, a Terra possui dois polos, ó, aqui. No entanto, a Terra possui dois polos. O polo norte, que ele fica aqui em cima, ó, e o polo sul. A superfície dos polos é um pouco achatada. Então, ó, ele diz que essa superfície aqui
né, a parte de cima, elas são, e de baixo, elas são achatadas. Então, por isso que ela não, o planeta ele não é uma esfera perfeita, ok? Por receberem raios solares com menor intensidade, as regiões polares, então a região do Polo Norte e a região do Polo Sul, elas são mais o quê? São partes mais geladas da Terra, tá? Então, são os lugares onde nós vamos encontrar as geleiras, né? E os mares congelados, tá? No Polo Norte, ele não é considerado um continente. Por quê? Porque ele não tem terra firme. Então, o Polo Norte ele não é considerado um continente. Já o Polo Sul, ó, ele é formado por uma camada de gelo, tá? Que fica sobre o quê? A terra firme. Então, aqui a gente já tem um continente. Ah, mas o que é continente mesmo? Continente é a camada de terra, né? Que tem na superfície do planeta, onde ficam os continentes, ok? Então, continuando aqui. Olha só. Aqui, nós temos a imagem da região do Polo Norte, que fica no Ártico. Então, ele não é um continente, ele não é considerado, ele está cercado, tá vendo? Ele está cercado por continentes, mas ele não é. Já o Polo Sul, ele fica na Antártica, então, como tem uma camada de terra embaixo, então ele é considerado já o continente ártico, como a gente fala. Antes de entrar no outro capítulo, eu vou mostrar para vocês o planeta em 3D. Olha aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela. Então, deixa eu ver se eu consigo girar. Ó. Aqui, ó, o continente, que é a América do Sul, ó, onde fica o Brasil, tá? Que é a América do Sul, olha. Aqui nós temos o Polo Sul. Ó, Polo Sul. Deixa eu tirar isso aqui que não interessa. Aí, aqui, nós vamos ter o Polo Norte, olha, onde ele fica cercado por continentes, mas ele não é considerado um continente. Então, aqui está o Polo Sul. Então, aqui a gente vai encontrar as geleiras, né? Os icebergs, os mares mais congelados. Por que que isso acontece? Porque nessas regiões, olha, o planeta, ele está assim, ó. Ele vai estar assim, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo deixar ele na posição certinha. Ele vai estar assim. Ó, o Polo Norte está aqui. Deixa eu diminuir a imagem, que fica mais fácil. Ó. O Polo Norte está lá e aqui está o Polo Sul. Então, essas duas partes são locais que recebem menos luz solar, menos raios solares. Então, são regiões mais frias do planeta, tá? A Terra, olha, ela vai girando assim, ó. Então, aonde tá? Onde bate sol é dia. Onde não tá batendo sol, aí vai ser a noite, tá? Então, por isso que dizem também que aqui, ó, que o Polo Norte e o Polo Sul, eles são achatados, porque eles estão nessa parte aqui, que fica um pouquinho mais achatada, tá? Deixa eu pôr mais assim. Então, aqui, ó, Polo Norte, e aqui embaixo, o Polo Sul. Ok? Então, vamos voltar lá para a apostila. Já sai. Lá na página 142, deu para entender, pessoal, essa parte? Olha só, na página 142 agora, nós vamos falar sobre os ambientes da Terra.
que seriam os ambientes da Terra? Bom, no planeta Terra, há 3 camadas principais, tá? 3 camadas principais que são essenciais para que tenha vida aqui no planeta. Então, a gente vai conhecer cada uma delas agora. Então, uma delas é a litosfera. O que é a litosfera? É a camada sólida composta, olha aqui embaixo, ó, por rochas, minerais, que vai representar o quê? A superfície dos continentes, né? Representa a parte da Terra, tá? Então, são os continentes, a parte dos continentes. A litosfera. Tem também a hidrosfera. O que seria a hidrosfera? A hidrosfera, ela corresponde à água do planeta, né? Então, a água dos mares, a água dos oceanos, dos lagos, das geleiras. Essas águas, elas são consideradas a hidrosfera do planeta. Depois nós temos quem? A atmosfera. O que seria a atmosfera? É a camada formada por gases, né, que envolvem o planeta. Então, sendo o oxigênio e o nitrogênio os principais componentes da atmosfera. E aí, vocês estão vendo aqui em cima que tem uma palavrinha, biosfera. Ué, mas ele falou que são 3 camadas principais? Sim. Então, a partir dessas 3 camadas, então, da litosfera, que compete o quê? Os continentes, né, a superfície do continente, a Terra. Da água, que é a hidrosfera, então, a água dos mares, rios, oceanos. E da atmosfera, que é o ar. Forma-se o quê? A biosfera, que a gente vai ver agora. Então, esses ambientes, litosfera, hidrosfera e atmosfera, eles vão possibilitar a sobrevivência dos seres vivos. Juntos formam a biosfera. Então, conjunto de todas as regiões. Então, ó, a biosfera, ela vai ser o conjunto de todas as regiões onde existem ou podem existir o quê? Seres vivos. Então, quem são os seres vivos? As pessoas, os animais, as plantas, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Deu para entender? Mais para frente a gente vai se aprofundando mais, tá bom? Bom, conheça quem é. Olha só. O astronauta russo Yuri Gagarin foi o primeiro homem a viajar para o espaço e dar uma volta completa em torno da Terra. No dia 12 de abril de 1961, do rádio da sua nave espacial, ele disse: "A Terra é azul." Mas por que ele falou isso? Gagarin disse que a Terra é azul porque observou que nosso planeta tem muito mais água do que terra. Então, olha, quando ele estava lá no espaço, o que ele viu? Ele viu mais a parte azul, então, que é composto o nosso planeta mesmo, olha. Então, lembra que a parte azul do planeta vai representar a água. E a parte colorida, né, do verde ou marrom, vai representar os continentes, a terra firme. Então, ele observou que o planeta ele tem muito mais água do que terra. Na página 143, a gente vai dar continuidade sobre o que ele falou ali em cima. Então, olha lá. Terra, um planeta com muita água. A maior parte do planeta Terra é coberta por oceanos, rios e lagos. Toda essa água forma o quê? A hidrosfera. Então, lembrando, hidrosfera são as águas dos oceanos, dos rios, dos mares, tá? Se dividíssemos a Terra em 4 partes, olha lá. Aqui, ó. Então, ele pega aqui, ó, ele fez lá o desenho do planeta. Se dividíssemos ela em 4 partes, ó, iguais, tá? 4 partes iguais, ó, 1,
Então, 1, 2, 3, 4. E juntássemos somente as superfícies terrestres. O que são as superfícies terrestres? Os continentes. Então, superfícies terrestres são os continentes. Elas caberiam em apenas uma das partes. Então, eu desenho o globo, divido em 4 partes iguais. Se eu pegar uma parte aqui desse desenho, uma parte só vai formar todos os continentes juntos, tá? Então, ao analisar a imagem da Terra, é possível observar que há muito mais água que continentes. Então, eu vou ter 3 partes aqui, ó, só com água. E é o que vocês vão fazer agora, no Mão na Massa. Então, pinte de verde a parte do gráfico que representa os continentes. Continentes são o quê? É a terra firme, né? Onde tem os lugares. E pinte de azul as partes que representam o quê? A água. Então, tem aqui a legenda, ó, azul os oceanos e verde os continentes. Então, deixa eu voltar aqui com vocês. Podem pegar o lápis azul e verde. Vamos lá. Pode escolher aí uma parte do círculo para pintar. Alguma dúvida? Então, oi, Maitê. Bom, então na ficha de atividades da página 78, nós vamos continuar o assunto, reforçando o que foi estudado na aula passada e nessa aula. Então, no exercício 2, ele fala assim, pessoal, acompanhem a leitura. Observe na imagem a seguir os polos do planeta Terra. Depois, responda as questões propostas. Então, foi desenhado aqui, ó, o planeta Terra. Foi desenhado o quê? O Polo Norte, que ele está indicando onde fica, e o Polo Sul. Então, observem com atenção a imagem, tá? Tudo que vocês estão vendo aí. O que tem no Polo Norte, o que tem no Polo Sul. Bom, observadas as imagens. A imagem... Professora. Oi. Pode falar, quem é? Professora. Oi, Bárbara. Página mesmo. 78. 78. Então, olha só. Letra A. Que animais vivem no Polo Sul? Respondam aí. Observem a imagem e respondam aí. De uma esfera perfeita. Por que será que a gente não pode afirmar que a Terra, ela não tem formato de uma esfera perfeita? Vamos lá. Na letra C, ele quer saber. A imagem a seguir representa o recorte de uma pequena parte do planeta. O que é possível observar nela? Então, observem essa imagem aqui. O que é essa imagem aqui? Essa pequena imagem, essa parte aqui do planeta está mostrando para a gente. O que eu posso observar? O que tem aqui nessa imagem? Escrevam aí com as palavras de vocês. Já já a gente corrige. Bom, agora é história, página 224. Nós vamos dar continuidade sobre
a contribuição dos afro-brasileiros, né, dos afrodescendentes, para a nossa cultura. Tá? Então, na aula passada nós falamos da culinária, falamos de algumas festas religiosas. E hoje a gente vai falar sobre a música afro-brasileira. Pode falar. Ai, desculpa, 224. Apostila agora, tá, pessoal? 224. Vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu só desativar aqui. Grupos humanos. Bom, nós vamos falar hoje sobre... Olha, esses foram os pratos da aula passada que nós completamos, desembaralhamos as letrinhas, né? E hoje nós vamos falar sobre a música afro-brasileira. Então, vamos falar sobre alguns instrumentos musicais que são utilizados hoje na música popular brasileira, que são de origem africana, como a cuíca, o afoxé, o berimbau e o agogô. Veja os instrumentos abaixo. O berimbau é um instrumento fundamental na capoeira, mistura de dança e luta utilizada como forma de resistência dos africanos escravizados no Brasil. É o berimbau que dá o ritmo dos passos da capoeira. Então, esse instrumento ele faz parte, né, da capoeira. Depois nós vamos ter o afoxé. Ele é utilizado no samba. E ele se popularizou e passou a ser incorporado também em outros ritmos, como o reggae e o forró. Não sei se vocês conhecem, né, esses instrumentos, mas eles fazem parte da música afro-brasileira, em que foram trazidos pelos africanos escravizados. Depois nós temos o agogô. O que significa agogô? Então, na língua iorubá, que era um dos povos africanos, né? Agogô significa sino. E se nós olharmos, ele lembra mesmo um sino, né? Um pouquinho diferente, mas ele lembra. É usado nas rodas de capoeira também, tá? No samba e nas religiões afro-brasileiras, como no candomblé. Sobre as palavras africanas. Então, na aula passada, nós vimos algumas palavras que foram trazidas pelos indígenas, né, que nós usamos no nosso dia a dia, então na culinária, em nomes de ruas, né, lugares, nome de frutas. Então, nós vimos essa contribuição das palavras indígenas e hoje nós vamos ver as palavras africanas, tá? Aqui, os africanos trazidos ao Brasil foram obrigados a aprender a falar português, assim como os indígenas, né? Mas cada povo continuou a falar sua língua de origem. Então, quando eles estavam ali no meio dos portugueses, eles até tentavam falar o português, mas quando eles estavam entre eles, eles continuaram mantendo a língua original deles, então eles falavam em africano entre eles. Para facilitar a comunicação entre eles, passaram a utilizar duas línguas, foi o que a tia acabou de falar. Então, eles falavam as duas línguas porque eles não queriam deixar, né, não queriam perder a sua origem, né, deixar as suas origens de lado, uma delas seria a língua falada. Eles falavam português e africano. Na Bahia, falavam o iorubá ou nagô. Nas regiões do Nordeste e do Sudeste, falavam o quimbundo, dos povos Banto.
muitas palavras derivadas dessas línguas foram incorporadas ao nosso vocabulário. Então, palavras derivadas são palavras que foram criadas a partir do acréscimo de um sufixo, que depois a gente vai ver lá em português. São palavrinhas que a gente acrescenta o sufixo no final. Então, são as palavras derivadas. Aqui, ele propõe uma atividade bem interessante. Olha só. Mão na massa. Então, ele pede para a gente decifrar os enigmas e descobrir palavras de origens indígena e africanas. Então, aqui a gente já vai ter uma misturinha aqui de palavras indígenas e africanas, tá? Então, ele te dá os desenhos. Cada desenho vai representar uma letrinha. Então, nós não temos todo o alfabeto, porque não foi necessário. Então, ele colocou algumas letras. Cada desenho representa uma letra. Então, todas as estrelas que vocês encontrarem vai representar o A. Todas as joaninhas, a letrinha C. Todas as flores, a letrinha E. E assim por diante, tá? Oi? Enquanto você está explicando, eu já fiz tudo. Eu também já. E aí, ele tá falando aqui, olha, palavras de origem indígena, palavras da língua iorubá, que são os africanos, né? Palavras da língua kumbundo, que também são de origem africana, tá bom? Então, essa é a proposta de agora. Vamos ver aqui. Oi, tia, eu já fiz essa atividade. Aqui. Pessoal, deixa eu só... Bom, nós vamos agora para a ficha de atividades de matemática na página 39, para a gente reforçar o conteúdo que foi estudado nesse primeiro capítulo do segundo bimestre, que é a questão da pesquisa e como que eu vou registrar essa pesquisa, né? Então, posso usar gráficos, tabelas, como montar. Todo mundo? Tia, que página é mesmo? 39. 39 a 40. Obrigada. De nada. Então, olha só. Acompanhem a leitura, porque depois vocês vão fazer o exercício, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, mas acompanhem a leitura primeiro para explicar. Ó, a lista abaixo foi elaborada pelos alunos do terceiro ano B, com base em uma pesquisa que fizeram com a turma para saber a fruta de que mais gostavam. Cada aluno votou apenas em uma fruta. André, senta e presta atenção. Bom, então eles fizeram a pesquisa e aí cada aluno votou em uma fruta. Então, eles anotaram aí, eles fizeram uma lista primeiro, ó. 12 alunos escolheram maçã, 5 alunos escolheram laranja, 3 alunos escolheram uva e 8 alunos escolheram banana. Diante disso, o que eles fizeram? Eles, depois de recolher essas informações, eles montaram uma tabela. Então, essa tabela tem duas colunas. A primeira coluna está falando do nome das frutas preferidas. E a segunda, a quantidade de alunos que escolheram aquelas frutas. Então, vocês vão preencher a tabela, colocando primeiro o nome das frutas e ao lado a quantidade de alunos que escolheram aquelas frutas. Podem fazer, eu vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente já volta para a correção. Tia. Pode. Bom, então, o que vai ficar para vocês fazerem daqui a pouco, tá? Aquela atividade de arte, que você vai preparar aí um espacinho da sua mesa. Se a mamãe não estiver em casa, quando ela chegar e você fala, porque eu vou colocar tudo lá no aplicativo, você prepara a mesa com uma toalha com uma cor bem chamativa, escolhe os elementos que você vai ter que desenhar no seu caderno de desenho, tá bom? E tem que desenhar e pintar, não é só desenhar, porque se a mamãe mandar para a tia sem pintar, eu vou pedir para a mamãe falar para vocês fazerem a atividade de novo. Então é melhor fazer a atividade toda, completinha, e me enviar ela completa, tá bom? No caderno de desenho, aí você vai colocar lá o título da atividade, natureza morta.
tá? Você pode escolher frutas, você tem que compor um conjunto de coisas, de objetos. Então, pode ser frutas, pode ser alguns instrumentos que você tem em casa. Então, você vai escolher aí o que você vai querer retratar, tá bom? Então, essa é a atividade que eu vou deixar de proposta para vocês fazerem daqui a pouquinho, depois que vocês tomarem o lanche de vocês e descansarem. Aí a mamãe vai mandar a foto para a tia. Combinado? Então, um beijo. Por hoje é só. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.